Olá, ora viva, bem-vindos ao meu canal e vou-vos falar, imaginemos, sobre literatura. E neste caso vou-vos trazer o livro de uma das minhas escritoras favoritas do romance fantástico, aquela que é considerada a rainha do romance paranormal, a grande e incomparável Shirley Keenan. E neste caso vou-vos trazer o livro chamado O Guardião. O Guardião aborda duas personagens centrais que, curiosamente, não são predadores da noite. E além disso, este livro nem é um livro muito introdutório de todo o universo criado pela autora. Devo dizer que um dos pontos mais interessantes de todos os seus livros são o facto de eles estarem ligados. Não podemos cair na tentação de pensar, eu posso ler qualquer um destes livros, pois os livros são protagonizados por personagens diferentes. Temos sempre um casal de protagonistas principais, a história depois vai se enrolar à volta deles. No entanto, é interessante nós lermos estes livros por ordem para que sejamos apresentados aos universos, a este enorme universo criado pela autora, composto por diversos universos paralelos. Assim, os Predadores da Noite não são muito interventivos neste livro. De facto, o único Predador da Noite que aparece neste livro tem um papel apenas de figurante, que é o Zarek. Este livro então é encabeçado por duas personagens principais, por dois protagonistas extremamente poderosos, são ambos semideuses. Set é um semideus porquê? Porque o seu pai era o deus poderoso, o deus egípcio Set, e a sua mãe era uma humana. Lídia também é filha de um deus dos sonhos grego, Solon, com uma were-hunter, uma predadora do homem. No caso, a sua mãe pertencia a uma matilha de chacais, ou seja, ela consegue se transformar em chacal. Então, o que é que acontece aqui? O que acontece aqui, antes de começar toda a história deste livro, é que Solon, o deus grego dos sonhos, é capturado por Noir, o senhor do inferno, de Asmodea, e transportado até lá. Qual é que é o objetivo de Noir? Descobrir a famosa chave do Olimpo, que apenas Solon sabe onde está. Essa chave irá permitir a este deus do inferno conseguir aceder ao Olimpo e tomar o Olimpo para si, porque Noir é extremamente poderoso. No entanto, não é fácil vergar o deus grego. Solon resiste à tortura, ao aprisionamento. Então, Noir vai buscar o seu guardião, o seu cão, o cão de Asmodea, como ele muitas vezes é nomeado, o guardião de Asmodea, o guardião de Noir, ou então o cão de Noir. Quem é que é esta personagem? É o Set, é o nosso protagonista. Set, apesar de ser extremamente poderoso, tem os seus poderes roubados por Noir e é o seu escravo. E durante milénios ele foi aprisionado, torturado e humilhado por Noir e pela sua irmã Azurra. Mas a história de Set não começa a partir do momento em que ele é comparado com apenas 13 anos por Noir. Não, começa muito para trás. Filho do deus Set como humana, o seu pai renegou-o, rejeitou-o, porque considerava-o demasiado fraco e inútil. A sua mãe abandonou-o no deserto para morrer. Mas claro que Set é imortal e foi resgatado por uma matilha de chacais, que são os antepassados de Lídia. No entanto, essa matilha não considerava um deles e tratava-o como seu criado, até que Noir toma conhecimento da existência de Set, vê nele um grande potencial, pretende roubar os seus poderes e então compra-o essa matilha. Com apenas 13 anos, Set torna-se o escravo do Senhor Noir. A partir daí a sua vida não podia ser pior. Claro que ele é imortal, portanto toda a dor física porque ele passa, física e psicológica, não o mata. No entanto, há algo muito interessante aqui, que é que apesar de tudo porque ele passou, ele não foi vergado. Noir não conseguiu vergar o espírito rebelde e combativo de Set. Set, então, está há mais de um milénio preso numa sala de tortura, a ser torturado continuamente pelos demónios de Asmodea, amando de Noir. Tudo porque há um milénio atrás ele deixou uma personagem que vai ter um papel, que já teve um papel, na verdade, muito interventivo no passado e no presente, que foi um Malachai de Noir.
essa personagem, eu não sei muito sobre ele, sei apenas que vai ser o pai de Nick Gautier, que depois, que vai pertencer ao universo dos Exploradores da Noite, mas que depois vai ter tem a sua própria série de livros, que é As Crónicas de Nick, que até houve numa altura em que se falou muito em que iria ser, as Crónicas de Nick iriam ser adaptadas a uma série de televisão. Estava doida para assistir, mas até agora ainda não consegui, ainda não foi lançada essa série, pelo menos que eu tenha conhecimento. Mas porquê é que Seth libertou Malachai? Porque a única maneira que Seth tinha de conseguir fugir de Asmodea era ser libertado por alguém. Mas claro que o Malachai não o libertou, não o ajudou, apesar de ele o ter ajudado. Então o que é que aconteceu? Seth foi preso numa sala de tortura e foi torturado continuamente durante mais de 1 milénio, até que Noir vai buscá-lo para que ele o ajude a vergar Solon para descobrir a chave do Olimpo. No entanto, as coisas não parecem assim tão fáceis, até que aparece uma personagem, que é a nossa protagonista feminina, que é a Lídia, que pretende salvar Solon. No início, Seth não sabe qual é a relação que ela tem com Solon, mas fica muito admirado como é que alguém, no seu perfeito juízo, foi até ao inferno para libertar Solon. Seth não consegue perceber, porque ele não sabe o que é o amor, o que é o companheirismo, o que é a fidelidade, o que é a lealdade. Ele é uma alma solitária, magoada, que nunca teve ninguém que o protegesse. Mas o que é que ele pensa? Ele percebe a importância de Lídia para Solon e pensa assim: se eu ameaçá-la, eu vou conseguir que Solon me entregue a chave do Olimpo. Assim a liberta, fica com Lídia como sua refém e liberta Solon, dando-lhe um prazo de 3 dias para lhe trazer a chave do Olimpo, ou caso contrário iria matá-la. Mas claro que o que acontece é que Seth e Lídia desenvolvem uma relação muito interessante, que pode evoluir assim um pouco depressa, tendo em conta que eles são ambos imortais, mas que mesmo assim é absolutamente maravilhosa. Quem é Lídia? Lídia, por sua vez, também é uma personagem com passado sofrido, digamos assim. Ela não sabia quem era o seu pai, ela foi então criada pela mãe. No entanto, a matilha chacal da mãe é atacada e a mãe retira-lhe a voz para que ela não possa gritar e ser descoberta pelos invasores. Solon resgata, cria. Ela na altura não sabe que ele é o pai dela, no entanto, no futuro ela irá descobrir. E portanto ela tem uma grande lealdade para com Solon e por isso é que ela vai buscar a Asmodea. Mas claro que ela detecta um guardião extremamente intimidatório e assustador, que é Seth, mas ela vai perceber com o tempo que afinal as coisas não são bem o que parecem e que Seth não é bem aquilo que parece. E vai perceber que ele, no fundo, é um escravo, um prisioneiro naquele local. E vai ajudá-lo. E depois vai haver aqui uma descoberta muito interessante sobre quem é que é ou o que é a chave do Olimpo. Seth e Lídia vão fugir, mas vão ser perseguidos tanto pelos deuses gregos que querem acabar com a chave do Olimpo, tanto por Noir, que quer de volta o seu guardião. E entretanto vamos conhecer algumas personagens que vão ajudar os nossos protagonistas. E o final, devo dizer que é super, super interessante. E basicamente, isto é o que eu tenho aqui. Um livro muito interessante, apesar de não ser muito profundo e de não nos levar a grandes descobrimentos em relação ao mundo criado por Shirley Keenan, mas que mesmo assim tem aqui pontos interessantes, tem personagens interessantes. Ficamos com curiosidade para conhecer mais sobre Jaden, que também está preso em Asmodea, e que ajuda Noir a roubar os poderes a Seth, mas que nós percebemos que o que se passou não foi aquilo que ele pretendia, e que ele foi enganado por Noir para ajudá-lo a roubar os poderes de Seth. Ficamos muito curiosos para saber mais sobre ele, para que sabermos quando ele tiver o seu próprio livro, para lermos a sua história, para descobrirmos como é que vai ser o seu arco de redenção, digamos assim. E claro que o mais interessante neste livro é mesmo a personagem de Seth. Seth é aquela personagem que tinha tudo para pertencer ao lado obscuro do mundo, a ser rancoroso, frustrado, cheio de ódio, mas não. Pelo contrário, ele é apenas é quase como um miúdo negligenciado, solitário,
com muita curiosidade sobre um mundo que nunca conheceu, porque apesar de ter mais de 4.000 anos, não sabe praticamente nada para além do mundo de Asmodea, e torna-se muito interessante assistir à sua evolução. E no final ele realiza um ato extremamente altruísta que mostra a grandiosidade desta personagem. E eu adorei o final, devo desde já dizer. E se eu encontrasse aqui, há aqui uma série, digamos assim, uma frase de Lídia em que ela fala com Seth, e que é muito interessante sobre o que é a vida, porque para estas personagens tão massacradas pela vida, pelos acontecimentos, por outras personagens mais poderosas, porque apesar de eles serem imensamente poderosos, existe sempre personagens ainda mais poderosas, e tanto ele como ela não são propriamente personagens que tiveram um passado assim muito, muito maravilhoso. Portanto, o que interessa aqui é seguir em frente, não é? E uma coisa que ela diz a ele, que é: nunca ninguém está seguro, Seth. Por muito que tentemos, por muito que planeemos e nos preparemos, haverá sempre um inimigo à porta e uma tempestade a tentar derrubar-nos. A vida não é uma questão de segurança. É dedicada a apanhar os pedaços. Depois de tudo terminado e a seguir caminho, podemos escolher ser cobardes, que temem deixar alguém entrar e fazê-lo sozinho. Ou podemos escolher ser corajosos e deixar que alguém fique ao nosso lado e nos ajude. Eu não sou uma cobarde. Nunca fui. E não planeio estar em mais lado nenhum que não seja ao teu lado. Para sempre. Seja na terra ou aqui neste buraco infernal, se for necessário. Estarei sempre contigo. Maravilhoso. Declaração de amor mais maravilhosa do que esta. Neste livro, não, era perfeita. Era mesmo o que Seth precisava de ouvir. Bye, bye!